Boa tarde a todos que estão conectados conosco para mais uma live da Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte. Essa é a 24ª live e hoje teremos um tema bem importante: racismo e o sistema de justiça. E ele vai ser aqui abordado e apresentado em um bate-papo, em uma conversa com os juízes de direito Rosivaldo Toscano, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, e Edinaldo César Júnior, do Tribunal de Justiça de Sergipe. Então, eu convido a todos que não estão inscritos ainda nos canais da Smarne, que se inscrevam no Smarne Oficial, no Instagram, no YouTube e no Twitter também. Compartilhe o link deste vídeo com os seus contatos, deixem as suas mensagens. Em nome do diretor da Smarne, o desembargador Virgílio Fernandes, do vice-diretor, o desembargador Cornélio Alves, e do coordenador administrativo, o juiz Cleanto Pantaleão, eu desejo a todos uma ótima live e boas-vindas aos nossos convidados. Sejam muito bem-vindos presencialmente. É um prazer recebê-los virtualmente, doutor Rosivaldo e doutor Edinaldo. Esperamos recebê-los em breve, quem sabe, presencialmente. O doutor Rosivaldo já participou de live conosco aqui na Escola da Magistratura sobre neurociência e o poder da decisão. Então, eu passo a palavra agora para o senhor para dar início à nossa palestra. Muito obrigado, Patrícia. Para mim é um momento de muita alegria e satisfação por fazer essa live com uma pessoa que eu admiro tanto, e da qual eu fui aluno dele, inclusive, né? E também nos tornamos muito amigos, e na Infam nós dividimos uma mesma disciplina, né? Falamos sobre a mesma disciplina. Então, meu querido amigo Edinaldo César, eu peço licença para chamar de Ed, tá? Devido à nossa intimidade, né? Ao tempo que nós temos de amizade, de respeito mútuo, né? E falar de um tema que é tão importante, né? É um tema, assim, realmente, um tema que precisa ser abordado, e no judiciário também, né? Então, parabenizo a Smarne, na pessoa do desembargador Francisco Saraiva Sobrinho, pela iniciativa, né? A toda a equipe da Smarne, e é isso aí. E vou passar aí para o doutor Edinaldo, para também falar um pouco, e depois vamos fazer um bate-papo aí, fazer uma reflexão sobre essa temática. Doutor Edinaldo, contigo. Vamos lá. Boa tarde a todas as pessoas que nos ouvem, que estão virtualmente, possivelmente em vários lugares deste país, e que possivelmente terão a oportunidade de nos escutar em várias outras oportunidades e talvez em alguns outros lugares do mundo. Então, assim, esse prazer que o doutor Rosivaldo Toscano disse, que é de dividir essa live com ele, também é um prazer que eu tenho, porque doutor Rosivaldo, Rosi, é um amigo de longa data, alguém que eu admiro demais, e eu quero inicialmente fazer esse agradecimento pela participação nessa 24ª palestra virtual da Smarne, a diretoria, né, ao diretor-presidente da escola, por esse convite, falar, Patrícia, que é um prazer tê-la aqui conosco também, e dizer que nós conversamos, né, Rosi, e estaremos batendo um papo com vocês, queremos, de repente, tirar alguma dúvida, alguma pergunta que for sendo colocada durante toda a live, falar sobre questões raciais e poder judiciário, o sistema de justiça, em uma hora, é algo que realmente é bem difícil, porque é um tema que requer de nós muita reflexão, e foi por isso que nós estabelecemos lidar com o tema da maneira mais leve possível, falando um pouco sobre essas questões e ouvindo vocês. Bom, eu geralmente, Rosi, quando vou dar aula, eu começo as aulas lembrando Martin Luther King, quando ele diz assim: o que me preocupa, né, não é o silêncio, não é o grito dos sem ética, não é o grito dos sem caráter, não é o grito dos desonestos, mas é
o silêncio dos bons. E aí eu começo querendo refletir com você que está nos assistindo, que eu acredito, sinceramente, que se considere uma pessoa boa, e eu gostaria de perguntar para você o quão silencioso o racismo tem sido na sua vida. Se esse é um tema com o qual você para refletir e para fazer alguma diferença na vida do outro. Então, com essa reflexão, inicialmente com essa reflexão do Martin Luther King, eu gostaria também de trazer para vocês o meu lugar de fala. Quer dizer, de onde eu venho? Quem é esta pessoa? Eu sou Edinaldo César Santos Júnior, como foi dito. Eu sou filho de Edinaldo César Santos, de Miriam Góes César Santos, um rapaz que nasceu em Aracaju, mas logo fui para a Bahia, porque todos os meus parentes são baianos. Sou neto de um materno, de um avô que era pastor evangélico, de uma avó dona de casa. Pela relação paterna, o avô era marceneiro e minha avó lavadeira. E meus avós paternos vieram das palafitas, em Salvador. E se você não sabe o que é palafita, dá um Google e vai perceber de onde eu vim e onde eu cheguei. Eu sou um homem, juiz, negro, pai de 2 filhos, marido de Janara, uma defensora pública, e esse é o meu lugar de fala. Professor, mestre em Direitos Humanos, doutorando em Direitos Humanos pela USP agora, e é a partir deste lugar que a gente vai bater um papo. Não é isso, Rosi? E qual é o seu lugar de fala, meu amigo? Pois é, Ed. Eu gostaria só de retificar aqui, o diretor da escola é o desembargador Vigílio Fernandes, né? E a quem eu agradeço a oportunidade. Pois é, o meu lugar de fala, né, é branquitude, né? É da branquitude, assim, a minha família, apesar das dificuldades que tive os meus antepassados um pouco, mas eu sei do meu lugar de fala não é igual ao teu, né? E a gente vai depois falar um pouco sobre isso, que eu acho que é muito importante a gente falar sobre privilégios, né? O privilégio da aparência, né? Da proximidade com a branquitude. Mas isso não me impede de sentir a dor do outro e de lutar contra as injustiças, né? Contra toda uma estrutura que realmente ela termina por conceder a uma determinada aparência física maiores oportunidades de vida, facilidades e um tratamento discriminatório positivo, né? Enquanto a um outro espectro, um tratamento negativo. E gostaria de dizer também que, quando conheci Edinaldo, doutor Edinaldo, né, Ed, nos conhecemos na Comissão de Direitos Humanos da MB, e depois ele fez um curso em Rondônia, que eu vou falar, olha, foi sem desmerecer outros cursos que eu fiz, mas foi o curso mais tocante, um dos cursos mais importantes que eu fiz na minha vida. E naquela época eu disse a ele, olha, eu não fiz um curso, até hoje eu não tinha feito um curso tão bom quanto este, né, que me abriu muito o olhar. Eu, um ativista dos direitos humanos, mas eu ainda não tinha me dado conta da profundidade, da complexidade dessa questão, né? E não só o doutor Edinaldo, também Silvio Almeida, nós precisamos ler Silvio Almeida, que ele hoje é, para mim, um dos maiores filósofos do Brasil. Ele tem um livro, Ed, não sei se estás aí agora, com um livro de Silvio Almeida, né? Racismo Estrutural. Olha, pessoal, esse livro aí é essencial. Tem mais alguns outros livros que eu acho que o doutor Edinaldo vai mostrar, que eu acho que são muito interessantes para a compreensão dessa temática, mas é isso. E, Ed, eu te pergunto,
como é ser um juiz negro? Então, ser uma pessoa negra, trazendo Frantz Fanon, que é um dos grandes nomes da literatura, e que eu também indico a vocês que conheçam Frantz Fanon, ele diz que nós, enquanto pessoas negras, somos fruto de uma alienação colonial. E quando a gente fala em alienação colonial, a gente está falando da impossibilidade de se constituir como alguém que seja sujeito da sua própria história, como alguém que tem a dificuldade ou a impossibilidade de se descrever, de ser alguém que se constitua escrevendo a sua própria história. Então, ser um sujeito juiz negro, né, significa ter chegado em 2005 na magistratura brasileira e me sentir solitário, e ser alguém que eu não consegui encontrar outras pessoas negras como juízes ao meu lado. Foi ocupar espaços como a associação, por exemplo, estar numa comissão de direitos humanos da MB, onde nós nos conhecemos, e estar só, como um homem preto. E ser um juiz negro, e acho que é importante, talvez para algumas pessoas, toda vez que a gente falar sobre negro aqui, a gente está falando de pretos e pardos, conforme a autodeclaração do IBGE. Então, acho que é importante que a gente faça esse corte. Então, sendo um juiz preto dentro da magistratura brasileira, eu sou fruto de quase 400 anos de escravização, de pessoas que foram desumanizadas e que, portanto, colocadas à látere do que efetivamente era a sociedade. Ser um juiz negro significa que eu sou fruto da colonialidade, significa que eu sou fruto do racismo. E eu acho que também é importante que a gente pontue o que é raça. Quando a gente está falando de raça, né, Rosi, a gente está falando de uma construção sócio-histórica que faz com que você tenha grupos hierarquizados. É uma construção social e histórica que nos coloca em grupos hierarquizados. Quando a gente fala de raça, eu não estou falando dentro da perspectiva biológica, porque o genoma já disse para a gente que a raça humana é uma só. Mas a gente sabe que quando a gente está falando de sociedade, a gente está falando de uma sociedade brasileira que ainda é racializada e que coloca determinadas da negrura, da sua negritude, enfim, do fato de ser uma pessoa negra em lugares hierárquicos diferentes. Então, quando eu entrei para a magistratura no ano de 2005, pouco se falava sobre a questão racial. E isso, como eu disse, é fruto de quase 400 anos de escravização, é fruto de uma pseudo-abolição realizada no dia 13 de maio de 1888, em que pessoas negras não tiveram lugar para morar, não tiveram acesso, pós-abolição, a uma educação formal. Enfim, há uma série de problemas históricos que nos colocam nessa circunstância. Ser um juiz negro significa ser hoje 1,6% da magistratura brasileira. O juiz preto hoje não consegue ser nem 2% dessa magistratura. Então, eu diria que ser juiz ainda é, e não foi por outro motivo, talvez a gente fale um pouco disso um pouco mais lá na frente, que eu e o Dr. Fábio Esteves, lá em 2016, nos encontramos e entendemos que era importante que criássemos um encontro nacional de juízas e juízes negros, para saber onde estávamos, quem éramos, quem eram esses 1,6%, à época 1,4%, dessa magistratura. E talvez eu sei que você sabe das dificuldades que nós tivemos para a realização desse encontro, que está indo agora para a sua 5ª edição. O Ed, e o interessante, eu lembro primeiro, assim, foi interessante depois me dar conta, né, que certa vez no grupo de minha turma, eu conversando a gente falando sobre discutindo, eu disse, caramba,
não tem um negro no grupo, sabe? E aí eu fui ver as outras turmas minhas, né? Além dessa turma da faculdade, quantas turmas não tem negros, né? Foi muito sintomático isso para mim. E também eu lembro a época quando surgiu o primeiro encontro, eu lembro de algumas reações que, olha, mas por que juízes negros? Engraçado, tem encontro de juízes, de juizado especial, de juízes aposentados, de juízes espíritas, e nunca ninguém fez alguma reação, mas não, quando juiz negro não pode. Então, uma série de reações contra isso. Eu acho que é bem sintomático do estranhamento que é o lugar do negro ainda nas esferas de poder, né, E Edinaldo? eu E digo, e assim, eu digo uma coisa a você. Você me abre, portanto, aí a oportunidade de falar sobre o racismo estrutural. O racismo estrutural é exatamente isso. É esse conjunto de práticas históricas, culturais, institucionais e sociais que faz com que a sociedade se estruture de maneira que ela normaliza, ela naturaliza a presença de determinadas pessoas em lugares de privilégio e outras em lugares de subalternidade. Então, o Silvio, inclusive, fala isso muito bem no seu livro e nas palestras que ele dá. Por que que nós não conseguimos estar espantados diante de um Supremo Tribunal Federal que não tem nenhuma pessoa negra? Por que que a gente não consegue ficar estupefato? Por que que a gente naturaliza estar em determinados lugares, como o Poder Judiciário, e a gente tem um Poder Judiciário com 80% da população, né, de seus magistrados brancos? Por que que eu, Rosi, estou no meu gabinete de magistrado, e entra um advogado querendo falar com o juiz, e ao meu lado está o meu assessor, e a pessoa olha para o meu assessor branco e diz assim: doutor Edinaldo, eu vim aqui conversar com o senhor, e o assessor disse: não, doutor Edinaldo é ele. Porque ele tem, e eu brinco, ele tem 80% de chance de acertar quando ele faz isso. Ou, por exemplo, quando eu estou de plantão, isso aconteceu com um promotor de justiça, num plantão judiciário, em que eu chego de paletó e gravata, no sábado à tarde, enfim, e a pessoa olha para mim e diz assim: o senhor é um motorista? Então, são circunstâncias que demonstram essa circunstância que você trouxe. Nós não estamos ocupando determinados espaços, mas a branquitude não permite perceber que ela vive num lugar de privilégio e que há outras pessoas que vivem esse lugar de subalternidade, né? Então, sim, não, eu recordo também, você contou um fato até pitoresco, né, lá quando foi dar aula, eu não lembro se foi em Brasília, eu não lembro, que você estava esperando lá o motorista da escola para levá-lo, e o motorista do seu lado, e ele não viu o juiz ali, né? lembro bem, na verdade, essa circunstância ela foi muito emblemática, porque foi o primeiro dia que eu fui, foi pela primeira vez que eu fui dar aula de questões raciais para um grupo de juízes substitutos. Então, eu marquei com o motorista em frente ao shopping. Em frente ao shopping. Estou eu lá, em frente ao shopping, em pé, com a minha malinha, esperando o motorista chegar. Só que eu percebi que ele passava, me olhava e não parava, possivelmente em busca do juiz Edinaldo, que ia dar aula sobre questões raciais. Esse motorista parou, Rosi, estacionou, chegou ao meu lado, e eu só esperando o que ia acontecer. Chegou ao meu lado, procurou o juiz, não encontrou, ingressou no shopping, e eu só observando ele. Ele voltou, e aí, quando ele cansou de esperar, porque já estava atrasado, ele olhou para mim e disse assim: o senhor é o professor? Eu falei: sou. Ele: mas o senhor não me viu aqui esse tempo inteiro? Eu falei: vi. E o senhor também não me reconheceu? Ou seja, foi a primeira vez que eu fui como professor de questões raciais
e, enfim, de saudosa memória, o nosso querido Eládio, o doutor Eládio Lecei, estava lá me esperando e me apresentou à turma. E naquele mesmo dia, Rosi, os meus alunos de questões raciais daquele dia, ao final da aula, disseram: eu preciso confessar uma coisa. Um levantou a mão e disse: eu preciso confessar. Quando o senhor entrou na sala de aula, eu imaginei que o senhor pudesse ser qualquer outra pessoa, menos o juiz que iria nos dar as aulas. Enfim, são circunstâncias como essa que é muito comum que eu ouça também nas minhas palestras, após as pessoas dizerem assim: Edinaldo, se você não me dissesse, eu não acreditaria. Mas esse racismo institucional, esse racismo estrutural, ele já foi reconhecido pelo CNJ, no sentido de dizer: olha, o Poder Judiciário vive o racismo institucional, vive o racismo estrutural. E é importante a gente pontuar, e eu pontuo sempre, e aí eu pergunto para os colegas que nos assistem, as pessoas que nos ouvem, que são da área do direito: você sabe ou você já leu a Convenção Internacional contra todas as formas de discriminação racial? A pessoa talvez diga que não. E eu digo para ela que ela está pelo menos 50 anos atrasada nessa leitura, porque é do ano de 1969, quando o Brasil ratificou esta convenção, e lá já havia estabelecido medidas afirmativas, ou seja, as ações afirmativas já estavam ali inseridas. De lá para cá, nós temos uma grande luta do movimento negro para fazer desse racismo estrutural algo que precisa ser mudado. E aí é que, em 2010, nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, e aí a gente vai tendo uma mudança legislativa no Brasil. 2012, a lei sobre cotas, né, para as universidades públicas. Em 2014, a lei para os concursos públicos. E aí, dentro do Poder Judiciário, surge, em 2015, a Resolução 203 de 2015, que prevê o mínimo de 20% de vagas para magistrados e servidores efetivos no Poder Judiciário. Mas a gente vai lembrar, e quem não sabe vai saber, que nós estamos tendo, e ontem houve uma decisão do ministro conselheiro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, demonstrando um dos casos de tantos outros que nós temos observado de fraude de cotas na magistratura brasileira. Então, eu aproveito esse momento para dizer que li a decisão, que achei que foi extremamente importante esta decisão, e dizer o seguinte: algumas pessoas questionam para a gente, né, Rosi? Como é que é isso? É autodeclaração? É comissão de heteroidentificação? Como é que isso se dá? Então, é importante que a gente entenda o seguinte: quando eu falei de negros, pretos e pardos, conforme o IBGE, lá no início da nossa live, eu estou falando de autodeclaração nos termos do IBGE. Ou seja, é alguém que se enxerga pardo, é alguém que se enxerga preto. Mas isso não é cabível apenas para você ser sujeito de ações afirmativas ou beneficiário de ações afirmativas. Porque para você ser beneficiário de ações afirmativas, cotas é uma espécie do gênero ações afirmativas, você precisa ser lido socialmente como uma pessoa branca ou como uma pessoa negra. Então, nós estamos falando de comissões de heteroidentificação que vão dizer: olha, Edinaldo é lido racialmente, socialmente, como uma pessoa negra. E, infelizmente, a gente vê que algumas pessoas, por se autodeclararem, acreditarem que elas serão beneficiárias das cotas, e o objetivo da legislação está muito longe disso. E o interessante é que algumas pessoas que são refratárias às cotas, às vezes alegam isso, né? Eu disse: poxa,
Você está alegando que o sistema de cotas não funciona porque um branco tentou fraudar uma cota de um negro, né? Eu disse, poxa, não dá para aceitar um argumento dessa natureza, né? E outra coisa que eu acho que é importante, né? Fazer uma reflexão. Você é o meu amigo preto. Tem alguma coisa fora do lugar. Eu só tenho Edinaldo. Como amigo preto, eu só tenho Edinaldo. E olha que eu tenho muitos amigos. Não está dizendo, não, Roswaldo, você não tem amigos. Eu tenho amigos. Mas o meu círculo social, no meu círculo de amizades, de pessoas com quem eu falo com frequência, né, que conversamos às vezes desabafamos, né, Ed? Já tivemos várias ligações em que nós... E eu parei um dia para pensar, poxa vida, só tem Edinaldo. Todos os meus amigos, tirando Edinaldo, são brancos. Né? Então, realmente, é algo que a gente tem que fazer uma reflexão sobre a existência, sobre o racismo estrutural que está aí, né? E realmente, como você falou, o CNJ ele passou a tomar ações, né, que visam enfrentar o racismo institucional, mas o racismo estrutural ele permanece, né, ainda. E eu lembro de uma coisa muito interessante. Foi um curso que eu dei pela Infam no TRF1 lá em Brasília. E eu recordo demais que havia uma pessoa dizendo, não, as cotas cota deve ser social e tal. Aí um aluno pediu a palavra, um aluno branco dos olhos azuis. Ele pediu a palavra e disse, professor, eu posso dar um depoimento? Eu disse, pois não. Não, eu estudei na UFRJ e eu fazia parte de um grupo de um trabalho de extensão com pessoas em situação de rua. Então, eu ia lá e a negritude toda lá. Um dia eu me deparei com uma pessoa parecida comigo pela primeira vez. Eu vi um homem branco de olhos claros. Então, eu perguntei a eles, né? Aquele homem branco ali no meio daquela negritude, eu perguntei, diga uma coisa, ele está aqui, ele tem alguma diferença para vocês? Aí ele mesmo respondeu. Ele disse, eu tenho. Qual é? Eu consigo entrar no shopping, eu consigo usar o banheiro do shopping e eles não conseguem. Então, até mesmo na situação de dificuldade, é um privilégio aquele estereótipo, né? Sim. Então, é algo que a gente tem que fazer uma reflexão. E eu costumo dizer que o racista e o xenófobo, eles não perceberam que eles são homens que saíram das cavernas, mas as cavernas ainda não saíram deles, né? Porque, na verdade, o nosso cérebro ele tem 200 mil anos e é um cérebro de um homem nômade que vivia em pequenos grupos, que eram grupos mais ou menos heterogêneos, né? Heterogêneos e com alta coesão interna e alta agressão externa, né? Então, nós temos realmente o cérebro humano, ele tem uma tendência a classificar as pessoas, né? E o critério visual, como você bem falou, em termos genéticos, eu posso ser muito mais parecido com genes com Edinaldo do que com Patrícia, e Patrícia com Edinaldo do que comigo. Mas, realmente, a questão da aparência ainda termina sendo um fator de discriminação. E a gente negar esse fator é muito difícil quando a gente lida com a realidade, né? Nós dois fazemos, né, o experimento que nós trabalhamos juntos, desenvolvemos juntos esse experimento, né, na sala, Patrícia, quando a gente dá aula para juízes de informação, magistrados de informação, Brasil afora. Então, a gente faz um chamado jogo do privilégio, né, que a gente diz assim, na verdade, a gente chama de jogo da existência, porque são perguntas existenciais. São perguntas do tipo, eu pergunto primeiro, diz, olha, você está aqui por mérito? Aí todo mundo diz, olha, claro, mérito, meritocracia, né? E aí eu faço perguntas do tipo assim, na sua casa tinha chuveiro? Imagina, Ed, tu estás agora em Sampa, estás em São Paulo, você está usando esse pullover aí, o frio está imenso, você tem me falado, né? Isso, 10 graus. O que é... 10, Ed? 10 graus. 10 graus. Brasília parece que fez 1,4 ontem, recorde histórico. Imagina a pessoa ser pobre e não ter um chuveiro elétrico, né?
numa região dessa. Então, as perguntas que eu faço, Patrícia, que eu colocava, era pergunta desse tipo. Você já foi seguido numa loja, quando você entra numa loja? Você já sofreu revista pessoal somente por você estar andando na rua? Você tem preocupação de andar com seus documentos? Você tem medo de carregar um TV tela plana na rua, com medo de ser abordado, sabe? Então, são essas questões que a gente não para ver. Você recebe presentes de Natal? Você já foi o único aluno de sua raça na sala? Ou você já foi o único profissional de sua raça no ambiente, no departamento em que você trabalha, no ambiente do seu ambiente de trabalho? E deixa eu lhe dizer, essas questões todas que você e eu colocamos, é importante que a gente ressalte. Elas são privilégios ou desvantagens que nem eu, nem você e nem ninguém tem qualquer possibilidade de mudar. Isso. Ou seja, não há mérito em nenhuma dessas questões. Então, eu, independentemente de querer, eu vou andar na rua, eu vou ter alguma dificuldade, porque, ou seja, é como você me trouxe aí um dado que eu vou lembrar uma situação familiar. Há 40 anos, meu amigo, eu estudava em uma escola particular e eu era a única pessoa negra na minha sala de aula, muitas vezes. Hoje, eu tenho 2 filhos que, em regra, são os únicos negros dentro da sala de aula. Racismo estrutural é isso. Só que as pessoas normalizam ou naturalizam. E aí eu perguntaria, lembrando do seu único amigo preto que você tem, eu perguntaria para as pessoas que estão nos assistindo agora, quantos negros ou negras você conhece que fazem parte do seu rol de amizade e que têm a mesma condição financeira que você? Faz essa continha agora. Quantas pessoas? Quantos negros ou negras você conhece que fazem parte do seu rol de amizade e que têm a mesma condição financeira que você? Sabe o que é que você vai dizer? Talvez 1, 2, talvez, por muita sorte, 3, a depender de onde você veio, de onde você mora, do quão privilegiado ou menos privilegiado você seja. Você vai encontrar pessoas negras para dizerem que são seus amigos, como o Rosivaldo só tem um deles. No Rio de Janeiro, para uma última turma que eu fiz formação, um juiz negro que entrou pelas cotas disse: eu não tenho nenhum amigo negro ou nenhuma amiga negra que faça parte do meu rol de amizade que tenha a mesma condição que eu. Sabe por quê, doutor? Porque eu sou o amigo preto dos meus amigos brancos. Isso. Isso é importante. Desculpa, mas aproveitando aí, doutor Rosivaldo, o que o senhor falou sobre sobre as perguntas, né, que o senhor disse que estava fazendo, e o doutor Edinaldo também, me veio aqui à mente, recentemente, uma reportagem que eu não sei se vocês chegaram a acompanhar, de uma senhora, o nome dela era Madalena Silva, que havia sido resgatada em relação a trabalhos análogos ao escravo, e uma cena que foi e aí eu falo, né, eu com minha branquitude aqui, me chocou bastante, inclusive quando eu fui noticiar num programa de rádio, quando eu vi a questão que ela colocou, que ela não teve a coragem de segurar, tocar no braço da jornalista, né? E a jornalista, ao perguntar por que ela não conseguia tocar no braço, ela disse que era feio, que a cor, né, impedia, e aí a jornalista teve a sensibilidade ali no momento, conversou. E aquilo foi muito chocante, porque como eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? A gente fala, vocês estavam falando aqui sobre a questão de como nós enxergamos, mas que peso é esse? Como pode se trabalhar essa carga tão pesada de dentro, onde uma pessoa dessa, ela se sente tão inferior até o ponto de ter um contato com outra, né? O que é que nós fizemos para isso acontecer? Como é que nós chegamos a esse ponto? E o que é que se pode trabalhar para se corrigir isso? Eu estava falando da questão do ser humano, do funcionamento do nosso cérebro, como ele classifica.
Então, enquanto o negro ele for a exceção, haverá o estranhamento. Por isso que a gente tem que empoderar o negro. É por isso que as ações afirmativas são tão importantes. No momento em que houver muitos negros, em todos os estratos, não só na pobreza, então não haverá o estranhamento. Então, a partir do momento em que não houver um estranhamento, não haverá discriminação. Mas enquanto o negro for o estranho, haverá discriminação. Olha, eu lembro quando eu fui comprar, eu olhei para as bonecas da minha filha. Olha, eu nem gosto muito de comprar boneca, não. Eu gosto de comprar outras coisas, mas eu pensei o seguinte, para não formar aquele estereótipo da princesa, aquela coisa. Não, eu vou comprar uma boneca negra para minha filha. Ed, Patrícia, eu já falei isso, eu já contei a Ed, mas, Patrícia, olha, foi uma dificuldade encontrar. Eu terminei achando, eu fui a uma loja conhecidíssima de Natal, e lá na loja a mulher disse, a primeira pessoa disse que não tinha, eu disse, não é possível que não tenha. Não tem uma boneca negra. Aí chamou fulano, vem cá, não sei o que, eu falando, olha, tem lá no almoxarifado, alguma coisa nesse sentido. Estava guardado lá. Não esqueço nunca, ela me custou R$ 54, uma boneca desse tamanho. Grande a boneca. E mesmo assim, ainda fizeram, sabe o quê? Colocaram olhos castanhos claros na boneca. Então, era uma boneca negra, mas um pouquinho, né? A branquitude é tão forte, né? A questão vamos branqueá-la um pouco. Colorismo. E o colorismo, isso, exatamente. Exatamente. Os olhinhos. Aí eu dei a minha filha. E aí foi interessante, eu comecei a observar a minha filha. Ela tinha, sei lá, 3 anos, 2 para 3 anos. Primeiro, aquele estranhamento dela com a boneca. Aí eu fui lá, comecei a falar com a boneca e tal. Daqui a pouco a gente deu um nome para a boneca, né? Que todas as bonecas dela tinham um nome, Bilu Bilu. E pronto, e ela passou a gostar de Bilu Bilu. Mas houve aquele estranhamento inicial, porque todas as bonecas são brancas de olhos azuis, né? Que inclusive não refletem minha filha. E vejam bem, minha filha não tem esse estereótipo, mas ela sofre pelo fato, olha só, pelo fato apenas dela não ter o cabelo liso, que ela tem um cabelo um pouco crespo. E eu fico pensando como é difícil não só a pessoa não ter o cabelo liso, mas a pessoa não ter os olhos, não ter olhos azuis ou verdes, não ter, mesmo não tendo olhos castanhos, mas não ter a pele clara. Ela não está dentro de uma estética branca aceitável, idealizável. E aí, sabe o que acontece, Rosi? Você me traz a oportunidade de falar sobre o que a gente chama de segunda certidão de nascimento. Desculpe, quando você me contou isso, eu chorei. Foi na aula, eu era teu aluno, você e Silvio Almeida lá, e eu me emocionei, sabe? Eu fiquei emocionado. Eu fiquei com meus olhos rasos d'água quando você me contou, porque eu nunca tinha me dado conta disso. Eu acho que é muito interessante essa questão. O que acontece? Em um determinado momento, em uma certa universidade, uma psicóloga social, em uma discussão da universidade sobre a adoção de cotas, isso já faz alguns anos, essa psicóloga fez uma pergunta, Patrícia. Ela disse assim, quando foi que vocês, só tinham pessoas brancas, quando foi que vocês se perceberam brancos? E as pessoas se questionaram, como assim? Sim, ela repetiu. Quando foi que vocês se perceberam brancos? E eles não tiveram resposta para dar. E ela disse o seguinte, vocês não conseguiram entender, mas toda pessoa negra sabe o dia e lembra o dia que ela se percebeu negra. Todo negro tem uma segunda certidão de nascimento. E Rosi, Patrícia, aqueles e todas as pessoas que nos ouvem, eu sei o dia da minha segunda certidão de nascimento. Minha mãe me conta que aos 5 anos de idade, eu cheguei aos prantos em casa, dizendo, mãe, eu não quero ser preto. E ela dizia, por que, meu filho? O que foi que aconteceu? Mãe, eu não quero. E minha mãe é um pouco mais clara do que eu. E eu queria dizer, mãe, eu quero ser igual a você. E aí ela chama meu pai e diz assim, Edinaldo,
até hoje, tudo aquilo que meu filho me pediu, eu pude dar. Mas isso eu não posso mudar. E naquele dia, e eu tenho certeza, Rosi, que eu fui forjado a partir das palavras do meu pai. Ele disse o seguinte: meu filho, você não vai mudar a sua cor, mas você vai ser muito bom naquilo que você fizer. E veja, Patrícia, aos 5 anos, a minha filha mais velha também teve a segunda certidão de nascimento dela. Nós estávamos em casa e ela chegou para mim, assistindo televisão, ela disse: meu pai, por que eu sou diferente das minhas amiguinhas? Eu disse assim: como, Mari? Por que você está dizendo isso, minha filha? Você, como assim diferente? Meu cabelo, pai. O meu cabelo não é igual ao das minhas amigas. E aí eu estava entendendo o que ela estava me falando. Chegou o dia em que minha filha se percebeu diferente, se percebeu negra. E naquele momento estava passando pela TV um desenho onde a menina era rosa. E onde ela ia passando, o mundo ia ficando rosa. E eu disse: Mari, dá uma olhadinha ali para a TV. Tá vendo o que está acontecendo? Que chato. Essa menina vai passando e vai ficando tudo rosa. O mundo é bonito, meu amor, porque ele é multicolorido. Ele é branco, ele é preto, ele é rosa, ele é verde, ele é amarelo, ele é multicolorido. E aí ela olhou para mim e disse assim: pai, é verdade. E eu sou uma negrinha linda, né? Eu disse: minha filha, você é linda. Então, todos nós, negros, nesse país, temos aquele momento onde a gente deixa de ser apenas um ser humano para ser uma pessoa negra e sentir todas as desvantagens que essa subalternidade imposta pelo racismo estrutural causa a nós nessa sociedade brasileira. Então, é muito comum, Rosi, também, quando a gente vai dar aula, e eu não fiz isso hoje, mas de alguma maneira eu faço essa reflexão agora. Eu digo que as pessoas, se você é uma pessoa branca, se você é homem, se você é heterossexual, se você é um homem ou uma mulher de classe média alta, se você é alguém que não tem nenhum tipo de deficiência, talvez até agora, não sei, você tenha tido alguma dificuldade de compreender as coisas que a gente vem conversando aqui. Porque até hoje, talvez, você não tenha tido a oportunidade de parar para refletir sobre essas questões, porque você não precisava fazer isso. Eu, Rosi, preciso parar para pensar sobre isso todos os dias. Porque não está escrito na minha testa juiz de direito. E as pessoas me confundem nas minhas intenções. Porque se a gente vai para Cesare Lombroso ou para Nina Rodrigues, lá no século XIX, eu era o tipo criminoso. A sociedade brasileira ela foi forjada através do racismo. O racismo é o lado mais obscuro da colonialidade. A gente que estudou teorias decoloniais sabemos disso. A nossa sociedade ela está pautada, ela foi forjada no racismo. Era importante que tivesse alguém que fosse subalterno para servir e alguém que estivesse numa condição de privilégio. Nosso país, o nosso Brasil, ele foi formado enquanto Estado a partir do sangue, do suor e da lágrima de pessoas negras nesse país. O nosso Brasil ele foi super presente enquanto Estado para excluir pessoas negras, super presente para excluir, e ele é ausente para incluir. Daí, conversando com você, como hoje você disse, nós precisamos das medidas afirmativas, das ações afirmativas, das cotas, porque nós saímos, né, Rosivaldo, de lugares diferentes. Isso. É como uma corrida, que esse discurso da meritocracia, né? Não, todo mundo chegou por mérito. Então, quando a gente faz, Patrícia, só retomando a questão quando a gente faz o teste do privilégio, aí a gente vai ver na turma, né? No final da turma, aí a gente faz o quê? A gente coloca todo mundo numa fila depois, pela pontuação.
E a gente vai ver que os brancos estão lá na frente e os negros estão lá atrás. E as né? mulheres, E as mulheres tem também. a interseccionalidade, né? Isso, na interseccionalidade, ser mulher e ser negra fica aí é que fica ruim. E a gente vai ver que é o homem branco, o homem heterossexual, é o que Ed falou, né? O homem branco heterossexual que vai lá na frente, porque a gente faz perguntas do tipo: você já sofreu discriminação devido à sua orientação sexual? O seu gênero é considerado inferior na sociedade de alguma maneira, é inferiorizado, né? Então, você amamentou durante a faculdade, você tem que trabalhar durante a faculdade, né? Ou seus pais têm nível superior, ambos têm nível superior, ou você tinha mais de 50 livros na sua casa, você sempre comeu carne, já faltou comida na sua casa, o bairro onde você já morou já foi invadido pela polícia, né? Então, e são todas questões que são existenciais, são da pessoa, da estrutura de poder que empodera uma determinada aparência física em detrimento da outra, né? E no final, para o resultado, aí ele diz: olha aí, tá vendo? E o interessante é de que quando eu vejo na televisão, estudante negra passa em medicina sei lá onde, né? Ou, no caso, primeiro estagiário brasileiro de direito na Corte Interamericana de Direitos Humanos é um preto chamado Edinaldo César, né, Santos, que Ed foi o primeiro estagiário de direito do Brasil lá. Muitas vezes o discurso: olha aí. Aí o interessante vem cá, por que notícia? Esse discurso, no caso, que o senhor acabou de Esse falar. discurso. Olha aí, se quem quiser chega. Vem cá, mas por quê? Porque quando o negro passa em primeiro lugar em medicina, não sei o quê, aí o negro, o filho de lavadeira negro né, passa... amigo? Oi? Por que causa estranhamento? Exato, é notícia porque é estranho. É dito também a cor, já que quando um branco passa da mesma forma, não é dita a cor, não é apenas o nome. Isso, exato, porque é o comum, né? É o comum. Então, às vezes, a exceção termina esse discurso servindo para negar a regra, né? Como se fosse simplesmente... E outra coisa, esse é um discurso perigoso, esse discurso de: olha, não, quem quer chegar lá, vem cá, peraí, porque estatisticamente um extrato não chegou. Aí a gente vai terminar indo para o racismo genético aí, a gente vai voltar para a eugenia do século XIX, né? Então, Exatamente. realmente, a gente tem que reconhecer que existe uma estrutura que privilegia uma determinada aparência, e existe uma defasagem que é histórica, né? E que essa defasagem termina repercutindo na questão educacional e, obviamente, de renda dos antepassados, né? Então, reproduz até hoje. Eu costumo dizer, os ecos do racismo ainda estão, os gritos do racismo ainda estão ecoando até os dias de hoje, né? Eles não tiveram fim. Foram 700... Diga. Desculpe, se vocês preferem que eu deixe essa pergunta mais para frente, eu tenho uma pergunta aqui já de uma pessoa que está acompanhando. Vocês preferem que eu deixe mais para frente ou posso trazer agora? Não, pode dizer, até porque me parece que já estamos indo para o final, né? Podemos esticar um pouquinho mais. Mas a pergunta é a seguinte: de Carlos Heitor Oliveira: sendo o racismo uma estrutura necessária do capitalismo, é possível acabar com o racismo sem acabar com o capitalismo? Eu não sei se é porque ele parte vamos lá, ele parte de uma posição já de que o capitalismo necessariamente ele é racial. Eu não sei a posição de Edinaldo acerca disso. Sim. Eu penso que, na verdade, o capitalismo também é uma das bases, né? O capitalismo também é uma das bases. Mas a gente precisa trabalhar com a questão racial para além do capitalismo, ou seja, para além de uma solução em relação ao capitalismo, que é um outro capítulo, né? Então, é a mesma coisa que alguém poderia nos dizer, mas a gente precisa primeiro resolver o problema social para que a gente resolva a questão racial. São frontes diversas, são momentos diversos. Agora, é evidentemente que o capitalismo
se utiliza do racismo também para a sua manutenção. Mas a gente pode trabalhar com uma perspectiva de minorar os problemas raciais no Brasil, e essa era um pouco a fala que eu iria fazer, dizendo o seguinte, olha, nós tivemos aí, você falou do século XIX, em 1888, Rosi, quando, no dia 13 de maio de 1888, eram 700 mil pessoas escravizadas no Brasil. Foram quase 1 milhão de pessoas que não tiveram do Estado nenhum tipo de amparo. Então, quando a gente fala de meritocracia, a gente está falando de pessoas que foram desumanizadas durante séculos. Então, não dá para a gente confundir pobreza ou questão social com racismo e com escravização. A gente está falando de coisas diferentes e partindo de lugares muito diferentes. Mas como a gente pensou também em tratar sobre o sistema de justiça, eu queria dar conta para vocês de algumas circunstâncias ou ações que vêm ocorrendo no sistema de justiça nos últimos anos. Então, primeiro, falar do próprio ENAJUN, né, como esse Encontro Nacional de Juízas e Juízes Negros, que vem fazendo um trabalho a partir dos seus integrantes. Hoje somos muito mais, já não dá para eu falar, né, Rosivaldo, de solidão na magistratura em relação... Hoje eu tenho a possibilidade de ter vários outros colegas e colegas, homens e mulheres, que vêm fazendo um trabalho irmanados na tentativa de minorar os problemas relacionados ao racismo institucional no Poder Judiciário. Nós fizemos parte de um grupo de trabalho do CNJ para discutir políticas de igualdade racial. Esse relatório desse grupo de trabalho vem sendo colocado de maneira muito positiva pelo CNJ. Então, a gente hoje vê, inclusive, recentemente, nós tivemos a resolução do CNJ 457, que foi agora, dia 27 de abril de 2022. Né? Nessa resolução agora, nós tivemos as comissões de heteroidentificação, houve a modificação da resolução 75 de 2009 do CNJ, que é a resolução que cuida dos concursos públicos para a magistratura. Então, agora tem que ter comissão de heteroidentificação em todos os concursos para a magistratura, evitando, na tentativa, né, de se evitar as fraudes às cotas. Nós tivemos uma modificação no sentido de ter direito antidiscriminatório. Agora, em todo concurso público, os juízes terão que estudar direito antidiscriminatório para ingressar na magistratura. E também houve, recentemente, a exclusão da cláusula de barreira, que, na verdade, são possibilidades de se fazer com que a gente diminua um pouco as barreiras que as pessoas negras têm para ingressar na magistratura. Conforme a última pesquisa do CNJ, doutor Rosivaldo, que é de 2021, de acordo com essa pesquisa, que se chama Negros e Negras no Poder Judiciário, Patrícia, nessa pesquisa se colocou que nós hoje ainda somos no Poder Judiciário 12,8%. Os negros, ou seja, teria havido uma diminuição. Acho que é importante apenas fazer um corte, no sentido de que as pesquisas anteriores utilizaram uma outra métrica. Nas pesquisas anteriores, os juízes se manifestavam e diziam, olha, eu sou negro ou não. Nessa última pesquisa, os tribunais é que mandaram a informação da cor e raça dos seus juízes. Mas, enfim, a última pesquisa do CNJ diz que pessoas negras no Poder Judiciário representam 12,8%. Mas essa pesquisa também, para além disso, nos coloca numa posição muito ruim. O CNJ diz que seria razoável no Poder Judiciário que nós tenhamos 22,2% de juízes negros no Poder Judiciário, o que equivaleria aí a uma certa igualdade no Poder Judiciário em relação à cor. Essa pesquisa diz que, se nada for mudado, e me parece que a gente vem mudando e espero que se mude,
nós só alcançaríamos os 22,2% de pessoas negras no Poder Judiciário entre 2056 e 2059. Para dizer para nós o quanto precisamos fazer para que tenhamos uma efetiva igualdade racial no Poder Judiciário. E, para além disso, que as pessoas compreendam, eu, Dr. Rosivaldo, Patrícia e aqueles que nos ouvem, nós precisamos compreender que a diferenciação, que termos pessoas que representem a sociedade brasileira dentro do Poder Judiciário, significa dizer a diversidade no Poder Judiciário, é uma potência. E aí, passo a bola para Rosivaldo, no sentido de o que é que nós podemos fazer enquanto aliados brancos para que a gente possa fazer alguma diferença para que a gente não precise esperar, né, Rosi? Nem 2056, nem 2059, para que a gente alcance a igualdade racial no Poder Judiciário. É verdade, Ed. Quanto à pergunta, na verdade, eu não diria que necessariamente é o capitalismo, mas a modernidade em si, né? Uma modernidade que, inclusive, numa periferia como a nossa, ela é tão inautêntica, né? É tão inautêntico. A gente assiste os desenhos animados, são todos brancos, né? O Natal, inclusive, a maioria das pessoas nem sabe, né? Que o Natal, o Papai Noel, ele é branco, de olhos azuis e veste vermelho, e as pessoas nem sabem que, na verdade, aquilo ali... Lá, por favor. Minha sobrinha. As pessoas não sabem que aquele Papai Noel ali foi fruto da propaganda da Coca-Cola, né? Então, nós, como periféricos, eu respondo a quem fez a pergunta, né? Eu digo que esse pacote está na modernidade, essa forma de exploração do homem e também a questão racial, no qual, como o Ed falou, o capitalismo está dentro, né, desse pacote, essa coisa maior que é a modernidade, né? Essa modernidade que nos constitui, né? E é interessante, Ed, é importante até a gente se colocar também, a gente compreender, por exemplo, que nós não somos Ocidente, né? Eu acho que é importante também, até para entender o nosso lugar enquanto brancos aqui, lá fora não é. Né? A minha esposa tinha uma amiga que foi fazer um pós-doutorado na Inglaterra em psicologia, e ela escrevendo lá, né, ela disse, olha, nós ocidentais, ela falando nós ocidentais e tudo mais, né? E aí o orientador falou para ela, disse, olha, vamos fazer algumas correções aqui. Nós ocidentais, sim, ocidentais, mas de onde? Você não é brasileira? Sou. Não, você não é ocidental, não. Ah, não. Como assim? Não, você é latina. Vem cá, mas como assim? Eu disse, olha, eu vou explicar a você. A religião de vocês veio de onde? Vocês usam as roupas, como nós agora estamos usando. Olha, tudo bem, Ed está aí a 10 graus, mas eu não estou aqui. Aqui não está tão frio, né? Mas a gente usa roupas, nós comemoramos. É engraçado até, o Natal Luz, num calor danado, é o verão. Eu morei no Rio Grande do Sul, né? A época mais quente é o Natal Luz, ainda bem que é em Gramado, mas em Porto Alegre é simplesmente desesperador o calor, né? Então, é como se nós tivéssemos um lugar de fala deslocado, né? E para entender um pouco, né, muitas vezes o que é ser negro no Brasil é ser latino, por exemplo, nos Estados Unidos, que eu lembro que a Ana Flausina, que estava nesse curso também, foi uma das professoras, ela contou que, eu acho que foi para Berkeley, um amigo que era branco, que foi para Berkeley, né? E ele foi entender o racismo nos Estados Unidos, né? Que é uma coisa muito forte, porque é um racismo de origem, inclusive, né? Então, um brasileiro que aqui no Brasil ele se achava, né, branco, então chegou lá e disse, olha, não, mas você é latino, né? Então, no momento em que talvez nós entendamos que nós não temos, em algum lugar, nós não tenhamos privilégio, né, esse privilégio de ser, talvez desperte o olhar do negro aqui, né? Desse lugar do negro, de ser desprivilegiado, né? E as estatísticas, Ed, eu agora né, que eu ando na minha vibe atualmente tem sido mais, né, tenho, claro, direitos humanos sempre, mas também com a pegada de neurociências, né? E eu fui ler estatísticas, né, foi uma pesquisa muito boa feita em São Paulo. O Sérgio Nogiri,
que é juiz federal lá de São Paulo, ele estava, me falha a memória, era um orientando dele, ele fez uma pesquisa com centenas de 400 casos envolvendo 320 casos envolvendo 400 acusados, né? E ele foi ver que as penas eram, em tráfico ilícito de drogas, as penas eram mais altas para negros, uma mesma proporção de drogas. Os negros, eles tinham menor possibilidade de ter o tráfico minorado, né? O tráfico chamado, aliás, o tráfico privilegiado. Ele tinha menos possibilidade. Não só as penas eram mais altas, como não tinha essa possibilidade. Então, o tratamento em geral do homem negro era bem pior do que o homem branco, né? E por todo mundo que é feito isso, os Estados Unidos têm muitas pesquisas a respeito disso. Tem uma pesquisa, inclusive, assim, foi até assustadora, né? O efeito arrasto. No dia de jogos da equipe de futebol americano da cidade, significava que naquela semana haveria 1.400 dias a mais de prisão para jovens negros. Então, o sistema também, mesmo o sistema de justiça adotando hoje em dia as louváveis iniciativas do Conselho Nacional de Justiça, dos tribunais fazendo a sua parte no sentido de criação de comitês, né, de enfrentamento da discriminação racial também as leis de cotas, né, e também o percentual, no caso nosso, o percentual, mas ainda nós temos um longo caminho a trilhar, um caminho de reflexão. Inclusive, houve uma decisão até polêmica, dada certa vez, não me falha a memória, foi uma juíza que ela disse, olha, o acusado não tem cara de bandido, né, porque ele não tinha uma aparência, né, a aparência dele ele era branco, né, então ele não tinha a aparência de bandido, porque ele era branco, né. Então, quer dizer, são reflexões que nós temos que fazer, são necessárias, né? Um pouco dolorosas, porque nos tiram de um lugar de comodidade, né? Tiram do lugar de comodidade de alguns, mas eu acho que é importante ser debatido. E não dá para silenciar esse discurso de que, não vamos falar disso, não. Somos todos iguais. Quando a gente fala nisso, a gente aumenta o racismo. Não, pelo contrário. Pelo contrário, a gente tem que falar, porque ele existe. Quando a gente quer encobrir, aí, quando a gente pega estatísticas assim, acachapantes, né, como essa que a Edinaldo traz, né, de 12% apenas de juízes negros, aí a gente para ver, olha, o Supremo Tribunal Federal, eu lembro que, numa das aulas que eu fui dar, na época, sobre políticas raciais, também a juízes federais, um deles tinha trabalhado no Supremo como assessor, né, e ele foi dizer que o primeiro assessor preto do Supremo Tribunal Federal foi em 2013. Eu não esqueci nunca isso. O ministro Joaquim Barbosa já era até ministro na época. O primeiro assessor preto em 2013 no Supremo Tribunal Federal. Então, a gente vai ver a composição das esferas de poder. Uma vez eu peguei a revista Forbes e fui olhar os 70 bilionários do Brasil. Aí eu fui olhar, né? Não havia um preto. E havia, eu não sei se poderia chamar de pardo, porque havia algumas pessoas de ascendência libanesa, pessoas ligadas ao setor bancário, né? Que não seriam brancos, muito brancos assim, mas de ascendência libanesa. São lidos socialmente como pessoas brancas no Brasil. Como pessoas brancas, exato. Então, eu olhei e disse, poxa, não tinha uma pessoa negra entre os 70 bilionários do Brasil, daquela revista, da revista Forbes, né? E eu passei até, inclusive, a usar isso em sala de aula como dado estatístico. Aí a gente vai ver a composição hoje, exato, a composição do Supremo Tribunal Federal, a gente vai ver quantos ministros tem negros no Superior Tribunal de Justiça, né? Mas não só na esfera pública, né? Na esfera privada também, que eu falei, não só nessa esfera pública, também no Poder Executivo, né? No Poder Legislativo, a composição, a gente vai ver o Senado Federal dá uma manchete no Senado Federal. E outra coisa importantíssima, pessoal, se você ainda não se convenceu, você vá para o Google, como o Ed falou agora há pouco, faça uma outra pesquisa, coloque turma Garis, turma médicos. Sim. Turma Garis, turma médicos. Está ali, está na nossa frente ali, não há como negar que... E que a partir de agora também, Rosi, a gente faça o conhecido teste do pescoço. Quando você entre nos ambientes que você frequenta, você olhe para um lado, olhe para o outro e se questione onde estão as pessoas negras naquele ambiente. Em especial, se for um ambiente da elite, da alta classe. Você não vai encontrar, como eu, em regra, fazendo o teste do pescoço,
me vejo como o único, em regra, nesses lugares. E aí, você fala da questão do primeiro, né, estagiário brasileiro na corte, ou estar entre 1%. Eu digo sempre que eu estou cansado de ser o primeiro, eu estou cansado de ser 1%, eu estou cansado de estar nesse lugar de exceção. O meu desejo é fazer com que, estando neste lugar onde eu estou, eu dê a mão a tantos outros irmãos e irmãs, negros e negras, para que eles também tenham a possibilidade de ocupar esse lugar. E que eles não precisem fazer um esforço, como meu pai me disse, que eu precisaria fazer muito mais para chegar no lugar onde eu cheguei. As pessoas negras precisam estar em determinados lugares, porque elas podem, como qualquer outra pessoa, podem chegar. Então, eu quero... É muito comum, né, Rosi? Eu acho que é importante, ao final aqui, indo para esse momento já finalizando, muitas pessoas nos dizem, poxa, que livros eu posso ler? O que é que eu posso, né? Geralmente as pessoas acabam perguntando sobre isso. E aí você já fez essa referência ao livro do Silvio Almeida, Racismo Estrutural. Eu faço, inclusive, uma referência não só ao irmão, amigo, querido Silvio Almeida, um dos grandes intelectuais brasileiros do nosso tempo, mas eu faço referência especial aos Feminismos Plurais, que é essa coleção, que é capitaneada pela Djamila Ribeiro, e tem vários outros livros que são muito interessantes. Dá uma olhada no Google aí, vai para o seu buscador e veja alguns outros livros. Eu diria também, esse livro aqui, na verdade, esse autor querido e também um grande intelectual do nosso tempo, professor Adilson José Moreira, que lançou recentemente esse Tratado de Direito Antidiscriminatório, para nós que somos da área jurídica, é um novo olhar sobre o princípio da igualdade. Eu acho que ninguém que esteja no sistema de justiça não tem condição, não é possível não fazer a leitura deste livro. E eu quero fazer também aqui, por fim, a propaganda do livro da coletânea do Enajum, do Encontro Nacional de Juízas e Juízes Negros. Nós fizemos a nossa primeira coletânea, são vários artigos aqui, inclusive um artigo é nosso, e o tema, o nome, que eu achei realmente muito bonito, é O Saber como Resistência. A gente precisa, eu digo que a gente precisa mulunguzar. Sabe o que é mulunguzar? A gente precisa resistir para existir. E a gente, enquanto pessoas negras nesse país, a gente vive resistindo para existir. E eu gostaria de terminar fazendo uma breve leitura aqui do Kevin Gammon. O Kevin Gammon é historiador e a gente passa, né, essa frase dele nas nossas aulas. Eu acho que reflete muito daquilo que nós conversamos hoje aqui. Ele diz assim, 13ª emenda, né? O documentário, a 13ª emenda, que é um documentário que a gente também recomenda, 13ª emenda pela Netflix. A história não se faz apenas das coisas que acontecem acidentalmente. Somos produtos da história que os nossos ancestrais escolheram, se formos brancos. Se formos negros, somos produtos da história que os nossos ancestrais não escolheram. Mas aqui estamos todos juntos, produtos dessa série de escolhas. E temos que entender isso para escapar delas. Alguns têm sido fruto daquilo que foi escolhido e outros não. Mas estamos aqui, brancos e negros, juntos, e precisamos fazer algo para que escapemos daquilo que somos hoje produto. Então, assim, Rosi, meu querido, muito obrigado por esse momento. Eu não sei, Patrícia, se temos outras perguntas para responder.
estamos aqui, mas digo da minha felicidade de ter participado, de estar participando desta live aqui pela Smart. Temos aqui muitas menções de elogios aqui, de parabéns, né, do tema. Tem muita gente falando aqui. Nicole Rodrigues, é emocionante, ainda mantenho as esperanças de que iremos derrubar essas barreiras de ascensão social, e muitas outras mensagens aqui. E doutor Rosivaldo tem um pedido aqui, eu estou procurando aqui sobre o teste que o senhor mencionou. Alguém pediu aqui para deixar o link, se seria possível. Tá. Na internet, vá no YouTube e procure Jogo do Privilégio. Jogo do Privilégio, eu vou colocar aqui. Jogo do Privilégio. E que aí... é feito num espaço, e são essas perguntas, e aí você vai ver a diferenciação. Tem várias pessoas que já fizeram. E eu e Adinaldo, e também os outros colegas, né, também fazem em sala de aula. Muito, muito bacana, eu vou fazer também, vou pesquisar. E vou deixar aqui um espaço para terminarem darem as suas considerações finais. Infelizmente, chegamos aqui um pouquinho depois do tempo, né? Mas já fica aqui aberta uma oportunidade para outros debates, para outros encontros e outras conversas. É um tema muito amplo, né? E aí podemos até subdividir em outros subtemas. Mas devolvo a palavra, antes de fechar, para que vocês possam dar as mensagens finais. Tá. Eu vou deixar, Ed, um fechamento. Para fechar com chave de ouro, Edinaldo. Eu gostaria só de agradecer mais uma vez ao desembargador Virgílio Fernandes pela oportunidade. Patrícia, agradecer a direção da Smart também, como o resto do pessoal, né, da turma espetacular. Tenho grandes amigos aí e essa sensibilidade de tratar esse tema, né? Sabe, esse tema é um tema doloroso ainda, né? Então é muito importante, tem que se tratar esse tema. Agradeço a sua condução primorosa e eu deixo para Ed. Ed, é contigo, meu amigo. Meu querido amigo, muito obrigado. Que final de tarde maravilhosa é essa, com você aqui do meu lado, com a Patrícia conduzindo muito bem. Quero agradecer mais uma vez o convite do desembargador Virgílio, né, por estar para nós falarmos sobre esse tema. É um tema doloroso. Eu tenho feito desse tema uma missão de vida, na verdade, né, e agradeço, inclusive, faço aqui, deste momento, a oportunidade de agradecer também à Infam e aos seus diretores, que têm colocado esse tema como um tema prioritário nas formações, tanto na formação inicial quanto na formação continuada. Parabéns aos ministros que têm se alternado ali na direção da escola e que têm mantido esse tema como um tema relevante. Eu vou terminar, Patrícia, com um parágrafo final de um artigo que eu escrevi, O Sujeito Juiz Negro, agradecendo aí por essa oportunidade, e diz o seguinte: da invisibilidade dos nossos corpos, a percepção de que os nossos saberes se fazem relevantes à produção do conhecimento e a eficiência da resposta judicial às demandas sociais, temos uma longa caminhada que não admite retrocessos. Nossas vozes negras têm como missão se fazer ecoar nos 4 cantos desse país, inspirando outras e outros que precisam acreditar que a magistratura pode ser um campo possível para fazer a diferença. Na defesa por uma magistratura igualitária, em uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, nós não temos tempo a perder. Muito obrigado. Espero que tenhamos outras oportunidades de conversar. Podemos aplaudir, né, doutor Rosivaldo? Podemos aplaudir o nosso amigo Ed. Belíssimo. Ed. Muito obrigada. Foi um prazer intermediar aqui, né, essa live. Pena que o tempo se torna tão pequeno diante da grandeza do assunto. Então, quero convidar todos aqui, dizer que esta live vai ficar gravada aí no canal do YouTube da Smart, então você pode compartilhar o link com quem quiser e acessar quando quiser. Obrigada pela companhia,
pela audiência. Obrigada, doutor Adinaldo, doutor Rosivaldo. Estamos sempre abertos aqui para recebê-los quando quiser. E espero que em breve possamos fazer uma nova live, um novo encontro, quem sabe até presencial, para tratarmos desses e até de outros assuntos. Obrigada a todos e até a próxima live. Até.